Olá, eu sou Ana Carolina, sou graduanda do curso de Engenharia Química na Universidade Federal do Espírito Santo e irei apresentar o projeto, que é sobre o teste de clean-up para a dosagem de antraquinona e pimenta do reino por CGMS, que foi orientado pelo professor Aloysio Cota. Bom, a pimenta do reino, ela apresenta grande produtividade e é um dos condimentos mais valorizados do mundo, sendo o Brasil um dos 4 maiores produtores dessa espécie, cerca de 15% de participação no mercado mundial, e o Espírito Santo sendo um dos maiores produtores responsáveis por 60% e 30% da safra mundial. Em consequência disso, historicamente é um produto utilizado no setor alimentar e atualmente é bastante utilizado nas indústrias alimentícias, cosméticas e até farmacêuticas. Porém, existe aí uma preocupação com o futuro do cultivo, sendo que o maior problema está na secagem do produto, que atualmente tem sido feita por meio de fogo direto, o que deixa a pimenta do reino com cheiro de fumaça e gera uma substância química chamada antraquinona. À vista disso, a União Europeia definiu níveis máximos aceitáveis de antraquinona na pimenta do reino, que é de 0,02 miligramas por quilograma. O nosso objetivo principal é desenvolver um método de preparo de amostras e análise de antraquinona em amostras de pimenta do reino, utilizando procedimentos clássicos com misturas de solvente como hexano e acetona, seguido de um clean-up em coluna de Florizil. Bom, para as análises de antraquinona, foi utilizado um cromatógrafo gasoso acoplado a um espectrômetro de massa da marca Shimadzu, sendo sua coluna capilar RTX 5ms e seu espectrômetro de massa operando no modo SIM. Aqui a gente tem o nosso procedimento de extração, que foi realizado pesando 6 gramas de pimenta do reino. Em seguida, adicionamos 6 ml de água, fizemos uma agitação manual e deixamos em repouso por 10 minutos. E em seguida, adicionamos 10 ml de 20% de acetona em hexano. Logo depois, agitamos no vórtex por 30 segundos e adicionamos 1 grama de sulfato de magnésio. Agitamos novamente e em seguida coletamos 25 ml da fase orgânica para outro tubo de 50 ml que já continha 1,5 gramas de sulfato de magnésio. Em seguida, fizemos vários ensaios com vários tubos, ensaio A1 e A2, B1 e B2 e C1 e C2, sendo que o A1 e A2 adicionamos 0,3 gramas de Florizil, B1 e B2 0,6 gramas de Florizil e C1 e C2 0,9 gramas de Florizil. Em seguida, fizemos uma agitação em vórtex 2 vezes por 10 segundos e fizemos a centrifugação por 5 minutos a 4 RPM e vertemos em beck e deixamos aí evaporar em temperatura ambiente. Essa seria a etapa de extração. Na segunda etapa, a gente tem a etapa de clean-up, em que utilizamos aí uma coluna cromatográfica, que adicionamos 2 gramas de Florizil com 7% desativada com água e adicionamos 0,5 gramas de sulfato de magnésio. Fizemos aí um condicionamento com 8 ml de 2,5% de acetona e hexano e, em seguida, adicionamos 25 ml do eluente para o tubo de 50 ml. Deixamos evaporar e fizemos a dissolução em 2 ml do eluente, transferindo para o vaio. Nos extratos anteriores, os sinais de antraquinona e antraquinona D8 apresentaram baixa intensidade, dada a forte retenção na coluna de Florizil. Por isso, em outros testes, usamos o eluente com 3,5% de acetona e hexano, além de reduzirmos a quantidade de Florizil
na coluna para 1,5 grama e o uso de 1,5 grama da mistura de Florizil mais sílica. Aqui a gente tem a nossa curva analítica com padrão interno, sendo que cada padrão foi analisado 3 vezes. Utilizamos aí apenas 2 pontos de calibração, pois testes anteriores já demonstraram a linearidade. Os cromatogramas para antraquinona e antraquinona D8 estão dispostos aí nas figuras. E temos aí a coincidência nos tempos de retenção registrados nos padrões de calibração e amostras fortificadas, além de reprodução do padrão de fragmentação, que confirma a identificação inequívoca do analito. Já na segunda figura, percebe-se a ausência de picos de interferentes na proximidade dos sinais do analito e do padrão interno, o que demonstra a importância do cleanup. Bom, as amostras preparadas com 1,5 grama de Florizil na coluna e eluição com 3,5% de acetona e quinzano alcançaram uma melhoria de aproximadamente 30% na intensidade dos sinais de antraquinona e antraquinona D8, quando comparados com as preparações envolvendo 2 gramas e eluente com 2,5% de acetona. A inclusão da etapa de cleanup dispersiva no extrato bruto, como mostrei na figura A, seguido de tratamento na coluna contendo 1,5 grama da mistura sílica mais Florizil, como é mostrado na figura B, com 25 ml de eluente e com 3,5% de acetona-quinzano, se mostrou capaz de produzir extratos com mínima cor residual, que também está mostrado aí na figura C, ao contrário dos extratos sem a etapa dispersiva. Como podemos observar, o uso de 0,3 gramas de Florizil no cleanup permite a determinação da antraquinona sem interferências, tendo também extratos visualmente limpos e com alta intensidade dos sinais de antraquinona. Já as recuperações na segunda tabela, que contém os valores de AF1, AF2 e BR, que seria o branco, eles variam de 83,6% a 100,4%, e a recuperação média foi de 92,9%, com precisão de 7,8%. Com isso, podemos avaliar que os valores são satisfatórios em termos de exatidão e precisão. Com tudo o que foi dito, concluímos que os testes realizados revelaram que a inclusão de uma etapa de cleanup dispersiva com 0,3 gramas de Florizil no extrato bruto permite a determinação de antraquinona sem interferentes. Descobrimos também que o tratamento no ultrassom auxiliou na dissolução do resíduo. E o uso de 1,5 gramas da mistura sílica e Florizil permitiu uma economia no cleanup, dado aí menor custo na sílica. E por fim, visivelmente, se alcançou um alto grau de purificação do extrato e melhora considerável na intensidade dos sinais analíticos dos compostos e estabilidade da linha de base, bem como valores de recuperação dentro da faixa de aceitação para a validação do método. Desde já, gostaria de agradecer, expressar minha sincera gratidão ao Comitê Científico da Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária pela oportunidade de participar e compartilhar o trabalho desenvolvido. Agradeço pela confiança e pela valiosa oportunidade proporcionada para a disseminação do conhecimento e o estímulo ao crescimento acadêmico. Aproveito também para estender meus agradecimentos ao meu orientador, Aloísio José Bueno Cota, por todo o apoio, orientação e incentivo ao longo desse processo. Sua dedicação, paciência e comprometimento foram essenciais para o meu desenvolvimento. A todos, o meu muito obrigado.